pessoas! Sejam bem-vindos a mais um vlog de leituras do 1001 Capítulos. Hoje é domingo, estamos aí começando mais uma semana e já começamos com um update de um livro muito interessante que é o Neve e Cinzas. Eu tô aí seguindo pra reta final dele, eu dei uma até que boa avançada nele hoje. E assim, quando eu achava que esse livro não podia me surpreender mais, ele vem lá e, surpreende! Eu já cansei, agora realmente eu cansei de achar que eu vou saber, que eu vou conseguir adivinhar, que eu vou conseguir não ser completamente surpreendida até o final da história, porque todas as vezes ele me provou errado, então beleza, venha livro, surpreenda-me, ó. Mas a história deu, mais uma vez, aí uma reviravolta bem incrível. Tem uma coisa que eu percebi na história, e vejam bem, não encarem isso como uma crítica, tá? Porque não é. Eu não tô achando isso ruim, mas eu tô achando que, foi uma coisa que eu notei. A história, ela muda de cenário, muda de ambiente muito, mas ok, só que ela muda muito rápido. Você mal tem tempo de se acostumar àquele lugar, àquela parte da história, e a história já mudou de novo. Não é um livro longo, então talvez, pode ser que até o final do livro, se a gente tiver mais uma mudança de plot tão grande quanto as que a gente teve desde o começo do livro, pode ser que eu ache que ficou muita coisa para um livro muito curto. Pode ser. Porque assim, gente, desde que o livro começou, a gente já mudou, assim, de cenário e de... não só cenário fisicamente, mas de, rumo, né? A história já mudou de rumo A história já mudou de rumo mais ou menos umas 3 ou 4 vezes. Pra um livro que, se você for pegar na livraria, ele é bem curto. Então, por enquanto, eu não tô vendo isso como um defeito, tá? Isso pra mim só tá fazendo com que a história fique mais dinâmica, mais acelerada, assim, né? Aquele tipo de história, aquele livro que você vai lendo e você não vai vendo e já, acabou. E é o que eu falei, tem esse efeito surpresa constante presente aí. Mas se a gente tiver mais uma grande reviravolta, que não seja a reviravolta do clímax / final, porque, né, eu imagino que vai ter, e se tiver é aceitável, mas se tiver mais uma reviravolta, e aí o clímax, aí eu acho que vai ficar demais, muita coisa apinhada dentro de pouca página, que a autora podia ter tomado o tempo dela e escrito um pouco mais, ter construído um pouco mais certas relações com personagens, construído um pouco mais a própria protagonista, mas vamos ver, eu não sei ainda o que vai acontecer, né? Vocês vão descobrir aí nos próximos dias, eu vou descobrir aí nos próximos dias, vamos ver. Vocês não vão descobrir nos próximos dias, né? Vocês vão descobrir nos próximos minutos, mas... De resto, Gemina maravilhoso. Obsídio eu avancei um pouco também, mas ainda nada muito diferente do que eu falei no meu último update. E o Blackmoor eu não peguei e nem sei se vou pegar antes de terminar o Obsídio. Talvez eu pegue quando eu sair pra trabalhar essa semana, vamos ver. E eu tenho mais uma coisa pra falar que é sobre a maratona de 24 horas, que, gente, eu tô chocada com a quantidade de gente que se animou, gente que falou que vai participar junto comigo, gente que quer que eu faça um vlog separado. Enfim, pra vocês que querem efetivamente participar, eu vou decidir aí se a gente vai fazer os sprints, se a gente vai conversar junto pelo Twitter ou pelo Instagram. Pra você aí, pessoa que vai realmente participar da maratona, que vai pegar as 24 horas do dia 30 de abril pra ler, você prefere o Instagram pra fazer os sprints nos stories ou o Twitter? Eu acho o Twitter talvez mais fácil, porque aí várias pessoas conseguem participar da mesma conversação ali num tweet só. Então eu acho que eu vou fazer pelo Twitter mesmo. Mas vamos ver, falem o que vocês acham nos comentários. Agora que eu parei pra ver que, a maratona não vai ser nem na semana que vem, vai ser na outra semana ainda. Então, vão pensando aí nas suas TBRs, me deixem sugestões também nos comentários, vocês que não vão participar efetivamente da maratona, mas que estão aí falando, ai, Camila, eu prefiro o vlog junto, eu prefiro o vlog separado. Na realidade, só uma pessoa até agora, que foi a Mari, pediu os vlogs juntos, o resto, todo mundo em peso tá falando que quer um vlog só da maratona, então beleza, gente, vocês terão um vlog só da maratona. Vocês, então, que só estão ansiosos pelo vlog, mas que não vão realmente parar tudo que estão fazendo pra ler no dia 30. Se vocês quiserem me dar alguma sugestão de livro pra eu pôr na minha TBR, pra eu usar essas 24 horas pra lê-lo, fiquem à vontade, tá? Vocês sabem aí os livros que eu tenho na minha estante, livros que eu sempre vivo falando que comprei, livros que estão mesmo na minha TBR de abril.
Afinal de contas, ainda que seja o último dia de abril, ainda é abril, né, gente? E outra, vocês sabem que eu sou péssima de me ater às TBRs, então entrem aí em qualquer vídeo de TBR passado que vocês vão encontrar pelo menos 4 livros que eu ainda não li. Então, se vocês quiserem sugerir alguma leitura, façam. Sua sugestão será muito bem-vinda. Olá, pessoas! Hoje é terça-feira e eu dei uma boa avançada e ainda pretendo avançar um pouquinho mais hoje no Obsídio. Ele não está aqui, está na minha bolsa, está lá na sala, mas vocês sabem de que livro eu estou falando, não é mesmo? E assim, eu tô chegando na metade, se não já estou na metade, e as reviravoltas, os momentos bombásticos em que eu quase tenho um treco começaram a acontecer, né? Eu tava no ônibus na empresa, lendo, e aí, de repente, começou a acontecer uma coisa que eu não tava entendendo. E, de repente, eu entendi, e quando eu comecei a entender, eu fiquei, não. Aí, é a mesma cena de Iluminei e de Gemna. Aí eu abaixo o livro, coloco a mão na testa e fico, não, meu Deus. Aí volto, leio mais um pouco, coloco a mão na testa. Gente, então começou os tiros de Obsídio. Tava demorando, né? Mas começaram, então... eu tô muito animada pra seja lá o que está por vir. Enquanto é isso, hoje talvez eu tente colocar no ar o primeiro vídeo de update da lista de 10 melhores de 2018. Então, quando vocês estiverem vendo isso, esse vídeo já vai ter ido ao ar. Então, se você não assistiu, assista mesmo os cursos de toda semana. E é isso, eu vou jantar e vou ver o que mais que Obsídio vai me trazer. Gente, eu sou muito retardada. Hoje ainda é terça, tá? A única coisa que aconteceu desde a última vez que eu falei com vocês é que eu soltei meu cabelo, ele tá meio bizarro. E lavei louça. E enquanto eu lavava a louça, eu comecei a pensar no que eu vou falar agora. Foi muito sem querer. E por que eu falei que eu sou muito retardada? Porque eu falei que eu só avancei no Obsídio, mas eu também avancei no Neve e Cinzas. E é sobre ele que eu queria falar. Porque eu andei pelo que tá acontecendo ali no livro. Peraí, primeiro deixa eu falar minha opinião sobre o que tá acontecendo nesse momento. A gente tá ali com um cenário de resistência, tá? Que já é, obviamente, o cenário do livro inteiro. Julgar que a Meira faz parte de um grupo, de um tipo de resistência, de refugiados, né? Que tem aí como objetivo trazer o Inter de volta como um reino. Mas agora a gente tem um cenário mais forte de resistência ali. E eu, sinceramente, eu tô achando que essa coisa de resistência já tá um tema meio batido, cara. Porque, nossa, cara, Jogos Vorazes a gente acompanha ali um grupo de resistência. Uma Chama Entre as Cinzas a gente tem um grupo de resistência. Aqui no Obsídio a gente também acompanha a parte de um grupo de resistência. Aí agora ali também, sabe? Acho que esse plot de resistência, o grupo de resistência, tá começando a me cansar. Mas é o que tá acontecendo. E pensando no que eu ia falar sobre esse plot do grupo de resistência ser uma coisa que está meio batida para mim como leitora, eu pensei, porque lembram que eu falei ontem que se esse livro desse uma grande mudada de plot de novo, uma grande mudada de cenário, eu ia achar excessivo? Guardem isso. Pelo que eu ando lendo, isso vai acontecer ainda antes do final. A gente ainda vai ter aí mais uma reviravolta, que eu acho que não vai ser a reviravolta do clímax, mas a gente ainda vai ter uma mudança. E eu fiquei pensando, cara, enquanto eu lavava minha bela louça, se eu realmente acho isso um defeito ou se eu acho isso uma qualidade. Porque até então eu só considerava meio que um defeito, porque eu pensei, poxa, a autora podia pegar todos esses plot twists que ficaram tão bem encaixados, todas essas reviravoltas que ornaram tão bem com a história, e tomar mais o tempo dela ali no tempo entre uma reviravolta e outra, na relação entre os personagens, da Meira com os personagens. Isso é uma das coisas que eu mais estou sentindo falta, você sentir essa conexão de um personagem com o outro. Isso não é trabalhado nesse livro quase nada. E aí eu consigo, cara, me imaginar completamente, perfeitamente falando desse livro se ele tivesse sido dessa forma, se a autora tivesse tomado mais o tempo dela, se ela tivesse trabalhado mais nesses pontos que eu falei. Eu consigo me imaginar falando que, tipo, achei um livro de fantasia bem completo, que é tudo que eu gosto de ler, que, enfim, eu consigo muito me imaginar usando a palavra, é um livro muito completo. Só que, por que não, eu decidi
que eu não considero um defeito o fato da autora ter deixado as coisas, não tô usando essa palavra de uma forma negativa, mas é a palavra que eu encontrei, superficial. Porque isso faz com que esse livro seja do mesmo naipe que Queda dos Reinos. E calma, porque vocês sabem que eu não gosto da série de Queda dos Reinos. Eu li até ali o 3º livro, ou o 4º, eu acho, e eu já tava querendo jogar aqueles livros longe. Eu realmente não gosto deles. Mas eles são bons pra quem tá começando na fantasia. Eu não consigo muito falar deles nesse mérito, mas porque, né, eu parei de ler, enfim. O pouco que eu li eu já tirei da minha mente, porque eu não queria ocupar espaço pensando neles, né, tentei esquecer mesmo. Mas o Neves Cinzas, ele tem isso, porque se ele fosse se ele fosse bem mais completo desse jeito que eu tô idealizando, ele não seria um livro tão bom pra uma pessoa que tá começando na fantasia, porque ele consegue ter todos esses cenários, todas essas reviravoltas, sem se tornar aquele livro maior. Ele não é um livro muito longo, sem se tornar um livro mais longo, sem se tornar um livro muito mais cansativo de ler, que requer um pouco mais de costume na fantasia pra você apreciar direito. Porque você pega uma pessoa que não tá acostumada com fantasia, que quer entrar aí na fantasia, na alta fantasia, e tu dá Senhor dos Anéis pra ela ler. Essa pessoa, ela não vai aproveitar muito. Pode ser que aproveite, né? A gente não pode generalizar. Mas você dá aí um Nome do Vento pra essa pessoa ler. Não é fácil. Você dá um Brandon Sanderson pra essa pessoa ler. Não é tão simples. Eu acho que existem pessoas, principalmente pessoas que já são leitoras, mas que não são ali do nicho da fantasia, que elas precisam realmente se acostumar com isso. E eu acho que qualquer pessoa que queira entrar nesse âmbito da fantasia, começar por esse livro, esse Neves Cinzas, é muito bom, porque ele é muito completo, sem ser com muita coisa, sabe? E isso eu digo pessoas de qualquer idade, porque eu sei que uma pessoa, talvez um pouco mais velha, pense, mas os personagens são bem adolescentes, tipo, realmente, a protagonista tem, tipo, ainda 16 anos. São personagens bem novinhos, porém, eles não cometem tantas adolescentices, de certa forma. Eles são personagens adolescentes, 16 anos, só que a autora não precisou, graças a Deus, enfiar aquelas coisas teen desnecessárias, tipo, socar um ambiente escolar ali no meio, que vocês sabem que eu tenho horror a ambiente escolar dentro de fantasia YA, dentro de qualquer fantasia, na realidade. Eu não me dou bem com o ambiente escolar mais, gente. O único ambiente escolar que eu ainda tolero é Hogwarts. A autora, graças a Deus, não teve a necessidade, ela não sentiu a necessidade de socar um ambiente escolar, de socar na história uma antagonista mimada, absurdamente bonita e maldosa com a protagonista, sabe? Aquelas coisas bem clichês. Faltou clichês, graças a Deus, nesse livro. Então, e esses clichês que faltaram foram justamente esses clichês teen, esses clichês que poderiam afastar alguém dali daquele livro, que é uma boa fantasia, por ter essa coisa adolescente muito incrustada nele. Ele não tem. A gente tem personagens adolescentes que passam por situações de adultos. Situações bem sérias. Aqui a gente tem guerra, aqui a gente tem escravidão. E tudo visto de forma não muito... eu não vou falar não muito pesada, porque o livro não é como se fosse leve. Mas o que eu quis dizer é que sem se aprofundar demais, fazendo com que o livro fique um calhamaço. Então, assim, esse meu vídeo já tá com 7 minutos, só desde que eu deitei aqui na cama pra falar, mas eu sentia que eu precisava tirar esse pensamento pra fora da minha cabeça antes que eu perdesse ele. Olá, pessoas! Hoje é quinta-feira, eu tô em Vitória e, meu Deus, vocês não vão acreditar no que eu vou falar pra vocês. Eu terminei, tá, o Neves Cinzas, a minha mão suja de batom, porque tava manchado. Enfim, eu terminei o Neves Cinzas e vocês lembram que eu passei o período de leitura inteiro desse livro falando que ele tava me surpreendendo a cada reviravolta da história. Tudo o que acontecia eu ficava surpresa, nada do que acontecia eu conseguia prever, tudo pra mim foi realmente assim, bem inesperado, bem imprevisível. Muito bem, a única coisa que eu consegui prever
foi, tipo, o maior plot twist do livro. Tipo, a única coisa que ele realmente devia ter me surpreendido foi a coisa que eu matei desde o começo da história. Mano, sem brincadeira. Desde o começo da história eu já sabia que... Tipo, não é que eu sabia com certeza, mas eu falei, mano, tô achando que na realidade tal coisa é tal coisa, velho. E aí chegou no final, a autora preparou assim uma grande cena de revelação, que quando chegou o final da cena eu fiquei tipo, pá, sabia, porra! Então assim, o livro me surpreendeu desde o começo, mas no grande, né, na grande surpresa, eu não fui surpreendida porque eu já tinha matado. E tipo, eu vi muita gente falar que se surpreendeu muito com isso, e eu não sei o que a autora meio que deixou escapar que fez com que essa possibilidade me viesse na cabeça muito no começo da história. E isso eu mantive na cabeça, porque era uma possibilidade tão absurda que eu fiquei pensando, cara, que louco seria se fosse. E foi. Então, se você ainda não leu esse livro, se prepare, tá? Vamos falar dele como um geral, então. Eu deixei ele com 3 estrelas porque é aquilo que eu falei. Querendo ou não, ele ainda tem um aspecto meio mais corrido, um aspecto não tão profundo. Mesmo assim, a autora escreveu muito bem, ela escreveu uma obra de fantasia muito boa. Teve uma cena no final, inclusive, que eu me emocionei com aquela coisa, tipo, de todo um povo junto. Não vou dar muitos detalhes, mas eu até me emocionei com a cena. Então, foi um livro super bem escrito. Não vou falar de novo tudo o que eu falei da última vez que eu falei dele, mas se você tá começando na fantasia agora, cara, isso é uma pedida perfeita, sério. Se você não tá acostumado com fantasia e quer começar, quer dar uma chance, eu recomendo muito começar com esse livro, Neve e Cinzas. Então ele ficou com 3 estrelas, ele entrou pra lista de favoritos de 2018, que inclusive eu preciso falar disso com vocês também, porque assim, o vídeo de favoritos de 2018, que foi essa semana, e que é quinta-feira, eu ainda não postei, mas ok, ele, se vocês me acompanham aqui no vlog bastante, vocês sabem que ele já está desatualizado, tá? A lista já andou. Só que o que acontece? A graça desse vídeo é eu gravar exatamente os 10 primeiros. A lista, assim, a primeira versão da lista. Só que eu gravei esse vídeo, tipo, eu terminei de ler os 10 primeiros livros de 2018 numa época em que eu tinha que gravar TBR, que eu tinha que gravar Lidos no Mês, que eu tinha que postar esses vídeos, porque esses vídeos têm que ir obrigatoriamente em certo período ali, final de mês, começo de mês, porque senão não tem graça. Então, a gente já tá aí na 3ª semana de abril e só agora que esse vídeo tá indo ao ar. Eu gravei ele no final de março. Então, saibam, a lista está desatualizada, vocês já perceberam. Mas, né, aquela foi a primeira versão. Em junho eu volto com a próxima. E aí, no caso, Neve e Cinzas entrou sim pra lista. E o que eu vou dizer é que ele tirou A Irmã da Pérola. Agora eu vou jantar. Eu encontrei um restaurante vegano aqui perto, então eu vou lá, né, experimentar. E eu trouxe pra eu ler na volta. Se bem que na volta... Eu tô olhando pra trás porque eu tô procurando o livro, tá? Se bem que na volta, muito provavelmente... Ai, gente, o livro tá ali na minha bolsa. Eu vou acabar dormindo, porque eu acordei muito cedo e vou ter que acordar, tipo, 3 da manhã. Amanhã. Mas na volta, pra acalmar minha mente, eu com certeza vou ler algumas páginas de Blackmoor, meu companheiro de bolsa de trabalho, né? Eu ponho o uniforme, é o Blackmoor que cabe na bolsa. O Obsídio eu dei uma avançada, nada ainda muito grandioso, mas, né, tá foda. E aqui eu vou continuar lendo, eu acho que aqui a gente vai... Eu tô entrando naquele momento em que a história realmente começa, então eu tô bem animada e é isso. Olá, pessoas! Hoje é sexta-feira e eu preciso falar com vocês, né? Ontem eu terminei mais um livro, que foi o Blackmoor. Sim, eu terminei ontem mesmo, cara. Eu acabei lendo ele bem rápido. Mais rápido do que eu achei que leria. Só que esse livro, cara, eu não sei muito bem como falar sobre ele, porque foi um livro que foi muito difícil de ler, de certa forma, porque é o que eu falei, a personagem aqui, a autora faz com que a gente sinta muito as dores dela, não que a gente se sinta exatamente como ela se sente, mas a gente consegue entender, gente, olha esse cabelo, a gente consegue entender como ela se sente, a gente consegue entender, cara, você toma as dores da personagem. E é uma história muito sofrida, emocionalmente muito carregada. Não é como se tivesse temas carregados, temas fortes. Não. Realmente é só um caso ali de romance que, por motivos da vida, não pode acontecer. E os personagens sofrem por isso.
Só que é muito sofrido, eu sentia muito na pele o que a personagem tava sentindo, eu entendia muito, então eu gostei muito do livro. Eu achei o final maravilhoso, perfeito, chorei, sim, só que foi um suplício lê-lo. Ficou muito angustiante, essa é a palavra. É uma angústia muito grande ler esse livro. Eu não sei nem se eu conseguiria ler ele de novo, talvez sim, porque agora eu sei o final, mas é absurdamente angustiante. Eu não sei o que pensar sobre esse livro. Eu não sei, eu queria colocar ele na lista de 10 melhores de 2018, mas eu não sei como, eu não consigo fazer uma avaliação coerente dele ainda. Isso é, no mínimo, estranho, né? Daí, o livro que vai entrar no lugar dele na lista de livros próximos, que, né, eu tenho aí 10 dias do mês só pra cumprir essa lista de livros próximos, que antes de já ter que fazer outra TBR. Então, se bem que ainda tem a maratona 24 horas, né, eu pretendo ler muito nessa maratona. Mas, enfim, o livro que vai entrar na lista agora é A Canção das Águas, livro do Turista Literário, se não me engano, do mês passado, retrasado, esqueci, mas acho que foi do mês passado, né? Acho que foi do mês passado mesmo. E eu tô bem ansiosa pra ler esse livro. Eu olhei pra cara dele na estante e pensei, acho que, por que não, né? Eu tô deixando espaço pra essa história me surpreender, porque não sei se eu dou muito pra ela, não. Veremos. Não sei nem se eu vou conseguir ler ele real, né, gente? Porque eu falei, eu tenho 10 dias, mais uma maratona de 24 horas, pra tentar lidar com todos os livros, né, que eu falei que eu leria na Tibiari. Tipo assim, um desses livros que entrou na lista aí de livros próximos é O Senhor da Torre, que é um calhamaço. Aí, Northern Lights, lá, Bússola de Ouro, também não é tão fino. Então, não sei. Como a maratona vai ser no dia 30 de abril, eu vou ainda me ater a TBR de abril, a lista de livros próximos de abril, pra ir enfrentar a maratona. Eu não sei ainda o que eu vou fazer, porque tem que ir ao ar o vídeo de TBR de maio, né, que sempre vai ali no finalzinho do mês, e também vai o vídeo de TBR da maratona. Então vocês vão ter aí 2 TBRs seguidas. Eu acho que a TBR de maio vai aí na primeira semana de maio mesmo. Eu não vou deixar pra postar antes de abril terminar, justamente por causa da maratona. E é isso, eu tô em casa hoje o dia inteiro sozinha, sem ter nada pra fazer. Então o que eu vou fazer além de dormir, porque eu tô morrendo de sono? Eu vou dar uma avançada no Obsídio. Eu tava querendo, quem sabe, terminar ele esse fim de semana. Seria muito bom se eu conseguisse fazer isso. Olá, pessoas! Hoje é sábado, dia de encerrar o vlog. E o que eu li desde o meu último update? Eu dei uma avançadinha no Obsídio. E, cara, esse livro tá voando, cara. Eu achei que o Gemina demorou tanto e eles são praticamente do mesmo tamanho, mas eu tô lendo e eu já tô, tipo, quase chegando no fim. Eu já passei... Gente, eu já passei da metade, é isso mesmo? Gente, eu já passei da metade do livro, olha só o quanto falta pra eu terminar. E, tipo, eu não tô vendo essa história passar, eu não sei. Eu sinto que nessa altura do campeonato no Gemina já tinha acontecido tanta coisa, enquanto eu tô sentindo um Obsidian um pouco mais parado. Tipo, eu não sei, eu tô tendo a sensação que ele não vai ser tão bom quanto o Gemina e o Luminei foram. O que tá me deixando um pouco com medo. Mas até agora tá ótimo, tá super foda. Tipo, ainda tem muita coisa pra acontecer. Esse livro, eu acho que, na realidade, ele tá sendo trabalhado muito pro clímax. Ele é muito aquela espera pro momento em realmente que tudo vai ir pro inferno. Naquele momento em que tudo vai, enfim, explodir. Então, eu acho que por isso, talvez, que ele não esteja com aquela ação sem parar que o Gemina teve, o Luminei teve, né, que esses 2 livros tiveram. Que talvez ele esteja realmente se guardando ali pro grande finale. Eu espero que seja isso. Mas não estou reclamando aqui. E foi só isso que eu avancei. Eu não comecei ainda a ler o My Murder, né? O livro que eu estou lendo agora em e-book, que é a continuação de The Bond Season. E é isso, não tem mais muito pra falar. Vamos encerrar o vlog, então? Essa semana foi boa, hein? Essa semana eu terminei o Neve Cinzas e o Blackmoor. Tanto o livro físico, tanto o livro em e-book. Isso é muito legal. Em andamento, a gente tem só o Obsídio. E no canal foi ao ar o vídeo de 10 melhores de 2018, parte 1. Vão lá e assistam. Se você me acompanhou até aqui, muito obrigada. Vamos ver o que semana que vem reserva pra gente. Falem pra mim nos comentários se vocês terminaram algum livro essa semana, qual foi, se você gostou. E é isso, beijo, tchau.